Beleza, meu povo amado? Vamos para mais um bloco de Direito Constitucional / Administrativo. Comigo, professor Franco. Espero que tu já tenha adicionado lá nas redes sociais, notadamente lá no Prof. L. Franco, lá no Instagram, onde eu respondo todo mundo. Qualquer folguinha que dá durante o dia, eu estou respondendo vocês lá pelo Instagram, tá? Ou alguns comentários também lá nas aulas que eu posto na Juspolis, beleza? Mas temos também aulas 0800, revisões acontecendo lá no CPC. Então vai lá no CPC, no canal do CPC, no YouTube também tem muita coisa boa. E nós vamos falar de um artigo polêmico agora, dentro da matéria de administração pública. Nós já vimos muita coisa, né, do artigo 37, 38. E vamos trabalhar agora o que nós podemos aproveitar, digamos assim, para fins de concurso do artigo 39. Tu vai verificar que o próprio artigo 39, ele possui duas redações. Ó, e as duas redações estão ali com as suas respectivas ADINs, né, o ADI. Então, por ter essa questão do ADI aqui nos dois caputes, né, é que cai muito pouco o 39. O 39, basicamente, nós temos alguns direitos entregues, reconhecidos, direitos sociais individuais, né, entregues aos servidores públicos. E nós temos a questão também da remuneração. Eu vou falar com você sobre a remuneração. Vamos conversar sobre a questão dos subsídios, a questão do que é remuneração, vantagem e tudo mais. Até para pegar um pouquinho de gancho lá do 37, né? Nós já falamos um pouquinho do teto lá do 37, mas faltou alguns farelos, digamos assim, lá do artigo 37, que eu vou complementar agora no bloco do artigo 39, tá? Então, assim, só para não passar em branco, porque eu recebo muitas questões, assim, mas professor, qual é que está valendo? Por que o 39 tem duas redações? Por que está cheio de ADIM, né, no 39? Veja, basicamente o seguinte, ó, nós tivemos então a reforma administrativa, oriunda, né, da emenda constitucional número 19, e aí ato contínuo já foi colocada a emenda constitucional número 20, né, ambas de 98, aquela reforma feita pelo FHC. Então, dessa alteração, a Constituição então trouxe para nós o regime jurídico único. E disse assim, olha, a partir de agora, nós temos que optar um regime jurídico único. Tá? Nós não podemos ter, por exemplo, dentro do mesmo órgão ou dentro da mesma entidade, concursos que vão selecionar para cargos e concursos que irão selecionar para empregos. Então eu tenho que definir, digo, olha, dentro da esfera do poder, dentro da esfera federal, pelo menos a União definiu assim, órgãos, autarquias e fundações são de direito público e serão estatutários, serão regidos por um estatuto próprio, exercerão cargos efetivos, ao passo que as entidades de direito privado, ou seja, entidade chamada empresa pública e sociedade economia mista, vão então ser compostas por empregados públicos e ser regidos por CLT. Então veja que toda e qualquer autarquia, órgão ou fundação pública, pelo menos no nível federal, tem essa diretriz. Mas isso pode variar de acordo com o município, o estado. É muito comum, por exemplo, uma autarquia que seja um conselho, acontece muito isso. O conselho, o CRB, né, o Conselho Regional de Biologia lá de Alagoas. Lá, nesse caso, apesar de ser autarquia, ela é seletista. Ou tu pega lá uma autarquia lá municipal, daqui a pouco vai fazer o concurso e dentro do concurso você descobre que é para emprego e não para cargo. Isso é muito comum. Mas veja, depende muito, isso está meio que padronizado, é raríssimo aí a questão. Outra situação também é comum, a questão do DETRAN, né? O DETRAN, o DENIT, né? Ah, o DENIT São Paulo é um órgão, mas é seletista? Como assim? Então, isso acontece, pessoal, tá? E é assim mesmo, é bagunçado, a coisa não é fácil de entender, mas só para explicar para você o porquê desse caos aqui, tá? Duas redações com duas ADINs e nós temos que entender que
A partir do momento que o STF, então, julga as ADIs, né? Ele restabelece o RJU, diz assim, olha, reafirmamos aqui o RJU, isso deve ser padronizado de acordo com a esfera, tá? E aí, como já te afirmei, a esfera federal, pelo menos nós temos essa padronização. Aqueles órgãos e entidades de direito público optaram, então, pelo cargo, por ser servidores, né? Por, então, ser regido por um estatuto próprio, e aquelas entidades de direito privado, já que estão no direito privado, serão regidas, então, pela consolidação, né? A famosa CLT. Beleza? Então, não te apavore. Isso aqui, moçada, pouco cai em prova, tá? O que eu quero mostrar para você mesmo é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse parágrafo terceiro. Por quê? Porque o parágrafo terceiro, ele vai trazer para nós quais são os direitos sociais individuais previstos lá no artigo 7º e que serão entregues, né, para os servidores públicos. Entendeu? Então, esta pergunta é uma pergunta muito boa. Essa é uma pergunta boa por quê? Porque apesar de nós enquadrarmos aquela pessoa como servidora pública, ela vai ter alguns direitos trabalhistas. Alguns direitos trabalhistas, estes individuais, ou seja, aqueles previstos no artigo 7º da nossa querida Constituição. Nós temos mais de 30 incisos lá no artigo 7º, né? Nós enquadramos os direitos sociais individuais. Claro que nem todos serão entregues aos servidores, né? Eles serão entregues aos empregados públicos. Mas aos servidores, somente aqueles que a Constituição assim determinou. E essa determinação está onde, Franco? Está aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 39. Para não causar caos, o 39 é de fato bem problemático, eu já vou trazer para você, de forma bem didática, quais são os direitos trabalhistas, né, direitos sociais individuais previstos na Constituição Federal e que vai ser entregue, então, aos servidores. Então, direitos sociais entregues aos servidores públicos, artigo 7º da Constituição Federal. O inciso 4º, então, nós temos, obviamente, que ninguém vai receber abaixo do mínimo, né? Então, nós temos essa garantia. Não que nós recebamos salário, nós não, né? Não que o servidor, estou me achando servidor. Eu já fui por 10 anos, hoje não sou mais. Hoje eu sou advogado, então estamos na vida privada. E, então, esses servidores nunca receberão menos do mínimo, tá? Essa é a base, esse é o fixo. Então, é para, digamos assim, manter uma base, né? Um fixo ali, nunca abaixo do salário mínimo. O inciso 6º também é guarnecido, né? O 7º, quer dizer, é garantido aí para os servidores e diz assim: garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam remuneração variável. É difícil acontecer, né, com o setor público, mas como eu falei para você, é mais uma garantia, né? Nunca inferior ao mínimo. Nós vamos receber esse salário precisa cobrir basicamente o que o inciso 4º traz como necessidade, e o inciso 7º, né, trazendo ali também para aqueles que recebem um salário variável, o que é difícil acontecer no setor público, mas nunca inferior ao mínimo, tá bom? O 8º diz assim: 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, né? Então, tanto os da ativa quanto os aposentados, ou seja, os da inatividade, receberão o famoso, né, 3º salário, né, a gratificação natalina. Então, obviamente, remuneração integral, tá? Tanto com base no salário, né, na remuneração, quanto na aposentadoria. Então, é mais um salário, né? Beleza? Então, salário que vai atender basicamente todas essas necessidades, nunca inferior ao mínimo, e 13º. Esses são os 3 primeiros direitos sociais individuais entregues também aos servidores públicos. Pois bem, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Então, também nós temos essa benese, né? O trabalho noturno superior ao diurno. Então, aqueles que trabalham, eu já ganhei muito adicional noturno, porque eu tirava plantão, né? Tanto nas Forças Armadas quanto nas forças policiais, a qual servi.
nós tínhamos lá as missões e também os plantões noturnos, né, de 24 horas. Então é claro que nós recebíamos o noturno. Então, remuneração do trabalho, o noturno sempre superior ao diurno, tá? Lembrando que aqui a Constituição não determina a porcentagem, só diz que vai ser maior, tá bom? Salário família também é pago em razão de cada dependente, né? Claro que ninguém vai ficar rico recebendo salário família, né? Eu não vou nem dizer quanto que eu recebia salário família, que é uma vergonha, mas é um direito. É um direito social, individual, e que é pago a todo e qualquer servidor também, tá? Então vai contando aí, salário mínimo, nunca abaixo do salário mínimo, 13º, salário família, o adicional noturno, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, 44 semanais, né? Facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante o acordo de convenção de trabalho, a convenção coletiva de trabalho. Lembrando que lá no setor público nós temos uma diferenciação, né? Geralmente você trabalha 40 horas, 36 horas, 20 horas, né? Mas aqui não poderá ultrapassar as 44 semanais. Então é uma garantia que tu tem, tá? Tu vai levar também a carga horária, ok? 44 semanais e não passa de 8 horas, claro, sem contar aí o serviço extraordinário, até 2 horas, né? Então também leva a carga horária. Bom, repouso semanal tem direito? Claro que tem direito, né? Repouso semanal com preferência nos domingos. Claro que é uma preferência, mas o que conta mesmo é que nós teremos pelo menos um dia de folga, né, remunerado. Por exemplo, eu trabalhava com plantão, então eu não tinha essa ideia, não tinha essa coisa. Eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, trabalhava feriado, Natal, Ano Novo, não interessa. Então sempre você ia rodando lá, dia assim, folgava 3 dias, trabalhava um dia, folgava 3 dias, então era 24 por 72. Então, obviamente que uma hora ou outra vai cair num sábado, no domingo, e aí não tinha essa questão de folga. A folga é mais para quem trabalha no expediente, né? De segunda a sexta, geralmente, e no domingão aí a folga remunerada, tá? Como nós trabalhamos 40 horas, geralmente o servidor público tem, então, sábado e domingo de folga, tá? Por isso que é muito bom, né? É bom demais. Remuneração de serviço extraordinário superior, no mínimo, agora sim, 50% da normal. Então veja que a hora extra, né? O serviço extraordinário, nós temos um mínimo na Constituição, tá? O noturno nós não temos o mínimo. Simplesmente diz que a hora noturna é maior que a hora diurna. Ponto final. Esta é a orientação constitucional. Só que aqui na hora extra, nós temos que pelo menos a hora extra vai ser no máximo, vai ser no mínimo de 50% a mais, né? Podemos aí chegar a 100%, tá? Claro que nós temos direito a férias e temos também direito a terço de férias, né? Então não é somente as férias, mas também é o seu terço, correspondente terço e férias, pago aí no primeiro período, digamos assim, da retirada das férias. Licença gestante, obviamente, e lembre-se, ó, isso aqui é muito importante, ó. A licença gestante prevista na Constituição Federal é 120 dias. Dependendo do estatuto que rege o cargo do servidor, pode chegar a 180. Pode chegar, né? Depende se o prefeito, o governador, por exemplo, fez lá o decreto aumentando para 180. No caso federal, eu sei que existe, tá? Tu vai estudar 8112 comigo e tu vai ver lá que na 8112 nós temos 120 mais o aumento dado pelo decreto presidencial, podendo chegar então a 180 dias para licença gestante. E a licença paternidade no nível federal sai de 5 dias para 20 dias, tá? Mas isso depende da lei, moçada, da lei. O que eu estou te trazendo é a Constituição Federal. E o prazo que a Constituição Federal traz, tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública, né? Ambos os setores, é 120 dias. É isso que está escrito lá no inciso, tá bom? Então, licença gestante, licença paternidade. Licença paternidade, a lei 8112 leva para 5 dias, mais o prazo do decreto, 20 dias. Tá? Então, estou te dando um a mais aqui para tu ver que depende de quem? Depende da lei.
Exemplo, a 8112, que rege os cargos federais, diz que é 5 dias, porém, de acordo com o decreto do presidente, ele foi estendido, então, para 120. Foi estendido de 5 para 20 dias. Repito, isso vale para os servidores públicos federais. Tu tá entendendo que isso muda de setor, de esfera para esfera? Tá? De estatuto para estatuto? O que tu tem que levar para a prova? Que a Constituição determina que seja entregue aos servidores públicos, seja ele qual for, a licença gestante, de 120 dias, pelo menos, a licença paternidade, que será definida em lei, e salário família, que mais? 13º, salário mínimo, pelo menos, né? Que mais? Folga, de preferência nos domingos, férias e mais o seu respectivo terço de férias. Tá percebendo que são direitos básicos, né? Que vai, obviamente, ser entregue aos servidores, tá bom? Proteção ao mercado de trabalho da mulher, tá? Também é um direito social. Ó, entregue aos servidores. Muito cuidado isso aqui, hein? Esse inciso aqui, a proteção ao mercado de trabalho da mulher, ele é um inciso, né? É um direito social que é entregue aos trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, é entregue, como tu tá vendo, aos servidores públicos, mas não é entregue aos domésticos. Lembra do parágrafo único do artigo 7º? Nós temos direitos sociais que eu não entrego aos domésticos. Só estou dando um a mais aqui para ti, né? Aqueles direitos sociais, nem todos serão entregues aos trabalhadores domésticos. Um deles, por exemplo, é isso aqui. Outro, por exemplo, é a questão da divisão de lucro. Eu não entrego a divisão de lucro, que é um direito social previsto no artigo 7º, eu não entrego isso aos domésticos. Então, repito, nem todos os direitos sociais são entregues aos domésticos. Esse, por exemplo, não é, mas é entregue aos servidores públicos. Então, já vi essa questão aparecendo na tua prova. Eles colocam assim: a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei, como sendo um direito social previsto no artigo 7º, inciso 20, é extensível aos trabalhadores domésticos e aos servidores públicos. Certo ou errado? Agora você sabe que está errado. Não porque não é extensível aos servidores, mas não é extensível aos domésticos. Não cabe aos domésticos. Então essas brincadeiras aí, eles conseguem fazer. Então tu tem que saber quais são os direitos sociais entregues aos domésticos e quais são os direitos sociais entregues aos servidores. Por isso que esse professor está trazendo para ti as tabelinhas, tá? Essa tabelinha aqui vai trazer para você aqueles direitos sociais que eu entrego para os servidores, beleza? Ok? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, né? Então vamos trabalhar em cima disso. A proibição de diferentes salários, de exercício de funções e critérios de administração, de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, assim por diante. Então, finalizamos aqui com mais 2 direitos sociais previstos no artigo 7º e que serão entregues, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 39, aos servidores públicos, tá bom? Bom, e aí eu quero falar com você agora sobre remuneração, subsídio e tudo mais. Vamos lá. Vamos lá ver se eu consigo esclarecer umas situações bem interessantes a respeito disso aqui. Ó, primeiro, o que é remuneração? A remuneração é a soma de vencimento mais vantagens. Vencimento mais vantagens da remuneração. Segundo, o que é subsídio? Subsídio. O subsídio, né, é uma forma de pagamento para certos cargos e é em parcela única. Ou seja, eu não tenho os penduricalhos que eu chamo de vantagens. Tá bom? Então, o subsídio é parcela única, ok?
E essa parcela única é a parcela única, não tem exceção. É muito comum eles afirmarem assim na tua prova. O subsídio é pago em parcela única mais o adicional noturno. Não. É parcela única mais... Não tem mais. É parcela única e ponto. Tá? O que eu tenho de mais, o que eu chamo de penduricalho, é a questão da remuneração. Que aí sim nós temos uma parte fixa, que eu chamo de vencimento, é aquilo que aparece no teu edital. Ah, quanto que eu vou receber? 4.295 com 10 centavos. Aquilo ali é o vencimento. Tá? Só que nós temos um monte de vantagens. Depende do cargo, nós temos um monte de vantagens. É noturno, é extra, é alimentação, é transporte, é um monte de coisa, né? E aí, ao final, nós temos aí a tal de remuneração. Tá bom? Outra coisa importantíssima, aqui ó, é o tal do provento. O que é o provento, Franco? O provento nada mais é do que o salário do aposentado, tá? É o salário, vou colocar em guampinha aqui, tá? Salário do inativo. E esse inativo, claro, que é o tal do aposentado. Ok? Então, cuidado. Temos três coisas voltadas ao pagamento, né? Ao dinheiro, porque tudo isso, na verdade, se resume a quê? A dinheiro. Remuneração, que é o vencimento mais vantagens, o subsídio, que é a parcela única, e o provento, que simplesmente quando eu vou para a inatividade, eu não recebo remuneração, eu não recebo subsídio, eu recebo uma coisa chamada provento, que é basicamente o que eu tinha na atividade, eu levo para a inatividade, tá? Bom, vamos lá. O membro do poder, olha aqui, ó. O membro do poder. Então, todo e qualquer membro de poder. Quem é membro de poder, Franco do céu? O vereador é o membro de poder. O juiz é membro de poder. A ministra é membro de poder. O presidente da república é membro de poder. Então, o membro de poder, ó. Membro do poder não é o servidor. Ah, eu vou fazer concurso para o Tribunal de Justiça. Eu vou ser oficial de justiça. Oficial de justiça não é membro do Poder Judiciário. Sabe quem é membro do Poder Judiciário? O juiz, o desembargador, o ministro. Eles são membros de poder. O técnico, o analista, o oficial de justiça são servidores ou serventuários da justiça. Tá? O detentor de mandato eletivo. Então, quaisquer deles, né? Do vereador ao presidente. Esse povo, né? Os ministros de estados, os secretários, seja estadual ou municipal, esse povo serão remunerados, veja, exclusivamente. Eles serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Então, quem é que vai receber subsídio? Membro de poder, aqueles que são eleitos para exercer o mandato eletivo, ministro, secretário. E tu vai verificar que lá na parte final, por exemplo, no artigo 144, aqueles membros de segurança pública, os policiais, por exemplo, serão também remunerados via subsídio. Por quê, Franco? Porque, por exemplo, eu tenho o parágrafo 8º aqui, ó, que diz assim, a remuneração dos servidores, tu vê que a Constituição fala assim, remuneração. E o que é remuneração, Franco? A remuneração pode ser isso aqui, tá? E quando é pago em parcela única, eu chamo de subsídio. A remuneração de servidores, então já mudou para a nossa categoria, servidores, organizados em carreira, veja, poderá ser fixada de acordo com o parágrafo 4º do artigo 39. E o parágrafo 4º do artigo 39 diz o quê? O parágrafo 4º é exatamente aquilo que eu falo de subsídio, tá? Então, veja, alguns servidores poderão receber também subsídios. E eu estou te dando um exemplo. Além desses aqui, que o próprio parágrafo 4º determina, lá, se não me engano, no artigo 144, parágrafo 9º, se não me engano, o parágrafo 9º do artigo 144 da Constituição, diz que aqueles membros de segurança pública, né, os servidores, membros dos órgãos de segurança pública,
serão remunerados via subsídio. E eles dão como exemplo, eles dão como referência o parágrafo 4º do artigo 39. Enfim, quem é que recebe subsídio? Esse povo aqui e alguns servidores que a própria Constituição ou a lei determina que assim seja. Os demais receberão remuneração e quando aposentados, tanto esse quanto esse receberão proventos. Entendeu? Ó, subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação. Moçada, leia com atenção. Vedado acréscimo, vedado acréscimo. Não tem qualquer gratificação, não tem qualquer abono, é vedado qualquer prêmio, verba de representação, qualquer coisa. Ou seja, lembra do que eu falei para você? Que aqueles que recebem subsídio não podem receber nenhum penduricalho. Não tem mais isso aqui, ó. As tais vantagens, tá? Então eu só falo em vantagens quando eu recebo remuneração. Que eu tenho a parte fixa, que eu chamo de vencimento, mais os penduricalhos, que eu chamo de vantagens, ao todo, somando, dá o que eu chamo de remuneração. Se eu recebo subsídio, eu recebo em parcela única, ok? Então concentra e é isso que tem que responder na prova. Não tem, é vedado, veja, ó, é vedado, ó, que eu vou destacar a palavra, ó, é vedado qualquer acréscimo, tá? De qualquer situação. Beleza? Pois bem, agora, voltando um pouco, tá? Voltando um pouco, nós temos a situação dos poderes. Ó, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores de subsídio ou remuneração, né? Ou remuneração dos cargos e empregos públicos. E essa é uma orientação dada pela própria emenda constitucional número 19, está lá no 6º. Moçada, olha aqui, ó. Vou retomar a questão do artigo 37. Presta atenção. Não há qualquer, isso aqui é um qualquer, tá? Que é qualquer. Não há, só faltou o verbo. Não tem importância, faltou só o verbo. Não há qualquer, ó, qualquer forma de equiparação. Equiparação. Não há qualquer forma de equiparação. Então isso está lá no artigo 37, tá? Não há como nós trabalharmos com equiparação de salários, nem na via judicial. Cabe mandar segurança para equiparar salário? Não, não cabe, tá? Então não há qualquer forma de equiparação. Não há qualquer forma de vinculação também. Ó, barra vinculação, tá? Então eu vou adotar, por exemplo, eu estou querendo vincular o salário mínimo, o aumento do salário mínimo para vincular com a remuneração. Aumentou o salário mínimo, aumenta a remuneração. Não, então não tem como nós trabalharmos com quaisquer tipos de equiparação e também com a vinculação, notadamente com o salário mínimo. Isso está lá no artigo 37. Mas, outra observação que está lá no artigo 37. Eu tenho uma hierarquia no que tange aos poderes, tá? Então, os servidores, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, entre guampinha, os salários, tá? Os salários, ok? Vamos colocar o termo correto? Não, vamos colocar o termo correto. Senão vai dar complicação aí depois. Enfim, os vencimentos, tá? Os vencimentos, agora sim, os vencimentos do poder judiciário, do poder judiciário e do poder legislativo não podem ser superiores do que do poder executivo, tá? Não são superiores, do poder executivo, tá? Então vamos lá. Essa questão cai bastante também e também está lá no artigo 37. Olha aqui, ó. Os vencimentos
desses dois poderes, o judiciário e o legislativo, não podem ser maiores, não podem ser mais, não podem ser superiores dos pagos aos servidores do poder executivo. Então, numa escala, os servidores executivos estão aqui em cima e os servidores do judiciário e do legislativo estão aqui embaixo, tá? Não me pergunte por quê, ok? Só marca assim. Os servidores do poder executivo vão ganhar mais no que tange aos vencimentos. Veja bem, se tu pegares, por exemplo, a questão da remuneração, é muito comum remuneração usando a soma dos vencimentos com as vantagens. Por exemplo, é muito mais comum os servidores desses dois poderes ter salários maiores. Por quê? Porque as vantagens são maiores. Mas os vencimentos precisam ser menores que do executivo, tá? Então eu coloquei para você algumas pegadinhas, algumas situações que é importante, tá? Para fins de provas, esclarecendo aquilo que eu posso aproveitar dentro do parágrafo do artigo 39, tá? Nós falamos aí da questão da remuneração, falamos do subsídio, do provento, e lembrem-se, nós temos que tudo aquilo que eu acumulo na ativa, eu posso acumular na inatividade. Então, levando em consideração isso aqui, se, por exemplo, eu tenho dois cargos de professor na ativa, é claro que eu posso aposentar nos dois. Então, eu recebo duas remunerações de professor, eu vou receber dois proventos de professor. Então, tudo que eu posso acumular na ativa, eu posso acumular também na inatividade. Se eu não posso acumular na ativa, eu não posso acumular na inatividade. Tá bom? E muita atenção a partir de agora, que nós vamos falar de inatividade. Nós vamos falar de aposentadoria. Nós vamos falar de nova aposentadoria, a chamada reforma da Previdência. Beleza? Sucesso, bons estudos.